Claro, pode sim. Pode, André. Pode começar? Pode sim. Força. Não. O meu mandamento é este que vos amais uns aos outros, assim como eu amei. João, capítulo 15, versículo 12. Força. Existem na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo. E quando equilibre os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo, compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grandes parques, mas, embora sustente máquinas de assombrosas poder, transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva determina obediência aos textos legais e se lagram muitas vezes influências milenares de destino, porém nem sempre consegue modificar no espírito essas ou aquelas íntimas decisões. A força física preside campeonatos de habilidades irrobustas, conseguindo subjugar observários até mesmo no terreno da ingressão e da violência, mas não clareia o menor dos distintos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquele que sublima os atos alimentam motores para o bem que encaminha. A autoridade para a misericórdia aciona os braços do serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e que lhe orienta os impulsos na direção da facilidade e da paz, da elevação e do entendimento. É a força do amor. Pode comentar, gente. Ana? Pode comentar. O André não quer falar um pouquinho, não? Não. Quero ouvir. Então vai, Tuzélia. Então vai, meu Deus, vamos lá. Dentro
temos que compreender alguma. Existe um detalhe que João destaca, né? João Evangelista destaca no ensinamento do Cristo, que é muito diferente, né? Por quê? Amai-vos uns aos outros, né? Já existia na lei mosaica. Não era novidade. A questão do amar ao próximo como a si mesmo também não era exatamente uma novidade. Está escrito na lei mosaica. Isso não é novidade. A questão toda é que a gente nunca havia ocorrido alguém na Terra que soubesse realmente amar. A gente começa por aí. A gente acredita que ama, mas eu acho que no fundo, a gente não sabe exatamente o que é o verdadeiro sentimento do amor. A gente tem fragmentos de sentimentos, fragmentos de percepções. Então, por que eu estou comentando isso? Porque Jesus, quando veio à Terra e exerceu a convivência conosco, exerceu essa vivência, esse modus operandi de como viver, que isso é a verdadeira Boa Nova. A verdadeira Boa Nova não é um livro de palavras mortas, ou uma receita de um bolo. Não é. Ah, eu vou apertar meu dedo, vou dar 3 pulinhos, vou girar, pronto, estou amando. Não existe isso. O problema é conseguir ter um exemplo de vida, em circunstâncias adversas, escolhendo realmente como proceder, mesmo diante de fatos que são contrários ao nosso próprio bem-estar, por exemplo. Então, quando ele coloca o meu mandamento é este, por isso que ele fala o meu, existe aqui uma diferenciação. Quando Jesus pega e fala o meu mandamento é este, é que ele está causando uma pequena particularização para a lei, porque a lei já existia, né? Que vos ameis uns aos outros. Até aí tudo bem, mas aí vem agora a parte mais complexa. Assim como eu vos amei. Então, qual era o princípio histórico da, da historiografia, na historiografia bíblica, qual era o princípio histórico adotado por todas as famílias hebraicas, por todas as famílias judaicas? Olha, eu vou amar como eu aprendi com meu pai. Eu vou amar como eu aprendi com minha mãe. Pô, mas seu pai, ele te bate, ele te agride, ele é bruto, ele é tosco, ele maltrata, ele brigou com não sei quem ali, assassinou Beltrano, Caim matou Abel. Então, é um histórico de famílias prisioneiros à violência, à morte, ao ódio, ao morticínio, à disputa de bem-estar só para si mesmo, só para os seus familiares. Então, qual foi a percepção que foi adotada? Não por maldade, gente. Não é por maldade, né? Ninguém adota por ser mal. É por realmente adota essas escolhas por não conhecer outra. Não se conhecia outras escolhas, até observar a vivência do Cristo. Então, quando grupos familiares adotavam qual é o princípio do amor desse lar, o amor é só para angariar recursos, angariar possibilidades no planeta somente para esse grupo familiar. Nossa, eu amei profundamente minha filha, amei profundamente os meus primos. Como você destruiu 600 famílias, cara? Para você amar, que você chama de amor profundo, você destruiu milhões de pessoas. Tomou a casa de não sei quem, fez um mau negócio ali prejudicando terceiros. Então, havia esse histórico. Então, quando Jesus pega e comenta, olha, como eu vos amei, ele botou um padrão e deu o seguinte princípio: vocês ainda não sabem amar, vocês ainda não têm experiência nisso, vai levar muito tempo ainda para criar esse sentimento realmente dentro de vocês, um sentimento consciente. Eu estou exercendo amor conscientemente, não simplesmente por induções divinas. Então, o próprio grupamento familiar é um projeto divino. Você já chega, o corpo de carne, vestiu o uniforme de trabalho, reencarnou, está usando um corpo de carne, ou chamar o corpo de barro, né? Quiser usar a observância da palavra bíblica, você está aqui nesse corpo de barro,
a sua essência é essa água que está dentro do vaso de barro, e você já chega devendo esse corpo físico. Duas outras pessoas tiveram que se sacrificar, doar parte do corpo de barro deles para fecundar o seu, para surgir o seu corpo. Então, de cara, você já chega devendo um corpo físico. Depois, ele cuida de você. Alguém cuidou, né? Senão você não teria crescido. Alguém cuida da gente durante uma certa fase da vida, se a gente não tem como crescer. A gente não é filhote de crocodilo, né? Que sai do ovo e já sai nadando. Então, a gente já chega devendo. Devendo o quê? Um certo princípio de doação. Ah, mas a pessoa se doa. Aí tem várias pessoas que vão argumentar, né? Ah, a pessoa se doou de má vontade. A pessoa se doou com dificuldade. A pessoa não soube me amar. O meu pai e a mamãe não soube me cuidar. Não fizeram sacrifícios por mim. Ué, agora chegou a sua vez. Tenha filhos e mostre que você consegue fazer 1000 vezes melhor. E aí vão surgindo os desafios. E você vai começar a entender que não é muito bem assim. Quando a pedra canta para o nosso lado, a pessoa tem uma série de N desculpas, N situações. E a minha felicidade, eu quero ter liberdade, eu quero ter isso. A pessoa quer N coisas, menos servir e amar. Então, quando o Cristo nos convida a esse novo processo, essa nova jornada, é lógico que o projeto já estava em andamento. O projeto da formação da vida, reencarnação, o próprio projeto da família, o próprio projeto dos pais ali incentivando moralmente, intelectualmente os filhos para buscar o caminho da sabedoria e do amor. Tudo isso já estava ocorrendo. Já está ocorrendo. Sempre esteve ocorrendo. Quem está distraído somos todos nós. Então o projeto sempre ocorreu. E é engraçado, porque a gente tende a valorizar N possibilidades do mundo, menos os laços de amor. Então nós vamos observar pessoas falando coisas maravilhosas sobre os potenciais, né? As forças da gravitação, né? Nossa, o Sol, né? Arrasta vários planetas, toda a coordenação de forças nas galáxias. Nossa, que lindo, maravilhoso. A pessoa fica encantada com aquilo ali. E fica maravilhada, que força incrível. Mas se para pensar, o que essa força está modificando em você? O que essa força atua diretamente no âmago do seu ser? Nada. Absolutamente nada. Então é que ele comenta, essa força gravitacional, ela exerce o quê? Um potencial de atração entre todas as partículas do universo. Todas, sem exceção. E conquanto se equilíbrio nos mundos da imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. Então, o que ele está dando de dica? Olha, existe uma coisa estranha que vocês não perceberam ainda. Todas as forças, todas as potencialidades do chamado universo manifestado, mais físico, mais grosseiro, você vai observar que existe leis de equilíbrio, existe força gravitacional que controla e regula, existe a força elétrica. A força elétrica é uma das 4 forças da física, né? A física moderna já reconhece quais são as principais forças do universo. E, igualmente, fora do corpo físico, se a gente observar as comunicações de André Luiz, de tantos outros, vamos observar que o universo manifestado do mundo dos espíritos também possui seus potenciais elétricos. Também possui um grau de similaridade com as organizações aqui da Terra. Tem suas diferenças? Claro que tem. Mas existem também as suas comparações. Porque é óbvio que a criação divina vai ter impactos de semelhança e de imagem, de alguma maneira, né? Algum reflexo é deixado. Então, a força elétrica que está em todos os lugares, todo mundo fica impressionado, né? Aqueles grandes guindastes. Hoje em dia, né, você pode até mudar a palavra aqui, em vez de guindastes, você vê agora, você pode botar bombas elétricas que vão bombear óleo hidráulico e você vai levantar edifícios. Você pode levantar edifícios com centenas de toneladas. Então, aí você fala, mas, nossa, que incrível, que poder de mover grandes massas, de mobilizar, né, um equilíbrio contra a força-peso, né? Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade.
vai dar a chamada força-peso. Que coisa incrível. Mas é possível que esse mesmo potencial elétrico, essa mesma força, é capaz de modificar a angústia do nosso coração? Ah, eu estou angustiado, eu estou chateado, eu estou entristecido. Existe alguma força elétrica que possa atuar no âmago do nosso ser? Lá nos pilares do fundamento da nossa consciência? Lá no campo espiritual? A gente descobre que não. Nem a gravidade consegue exercer compreensão fraternal no nosso mundo íntimo, muito menos a força elétrica consegue dinamizar um outro estado de esperança, um outro estado de percepção e de sentimentos de vida. Essa força elétrica não consegue fazer isso. Então, aquela angústia que a gente está sentindo, frustração, tristeza, agonia, não tem potencial elétrico, não tem 127 volts, não tem 220 volts, não tem tensão elétrica suficiente para induzir, né, o fluxo para um outro estado de energia. A gente não consegue, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque uma coisa é uma força material, outra coisa são as forças do espírito. Então, a força executiva, né, igualmente, né, todo mundo tem que seguir regras, leis, orientações. Então, tem todo um organograma, seja de uma empresa, seja de uma localidade. Né? Olha, isso aqui é o potencial executivo. É assim que vai se executar essas tarefas, com esse ordenamento, com obediência aos textos legais. Todo mundo vai lá, segue, maravilhoso. Mas esses mesmos textos, essa mesma chamada força executiva, é capaz de modificar o espírito? Na mais íntima decisão, tem aquela íntima decisão. Ah, eu vou ficar chateado. Ah, eu vou ficar zangado. Ah, eu não vou perdoar. Existe alguma força executiva que vai fazer com que impeça que esses sentimentos brotem e que essa decisão íntima de escolher um caminho tortuoso se execute nessa direção? Não tem. Você pode ler a Bíblia, você pode ver os exemplos do Cristo. É uma questão de livre-arbítrio. Você pode até não externalizar, você pode até não falar que ficou zangado, você pode até viver outra realidade, não tem problema nenhum. Mas lá por dentro existe uma decisão íntima. Eu não perdoo fulano. E tem espíritos que estão assim. A pessoa briga e tal, briga de casal, aí se separa. Ah, que se Deus quiser eu nunca mais encontro essa pessoa. Os dois são espíritos eternos. Os dois foram criados simples e ignorantes. E vão ter que retornar a transformar todo aquele azedume em amor. Mas aí a pessoa escolhe ter uma decisão íntima contrária a essa força executiva. Não adianta ler sobre isso, ler que tem que aprender a perdoar, ler que tem... A pessoa quer guardar aquela mágoa dentro do mundo íntimo dela. Não tem nada e nem coisa alguma que vai modificar isso. Não existe essa força que vai modificar. Não existe uma força de lei que vai impedir da pessoa tomar essa decisão no mundo íntimo. Então, a força física também, igualmente, nós conhecemos, né, bem a força física. Seja em campeonatos de habilidade de robustez, né, a pessoa levanta peso, né, que levanta 200 quilos do chão, impressionante. Igualmente aquela força de subjugar adversários, até mesmo no terreno da agressão e da violência. Mas não clareia o menor distritos, dos menores distritos, no campo do sentimento. Cadê aquela força física para você transformar aquele sentimento de descontentamento, de raiva, de angústia, num sentimento de amor e de brandura? A força dos seus músculos não adianta, não vai servir para nada. Não há nada. Aí você fica carente. Cadê as forças espirituais? Porque não tem mais a ver com o foro físico, não tem mais a ver com o aspecto físico. Cadê as forças da minha alma para eu suplantar, para eu conseguir ultrapassar certos limites e desenvolver sentimentos mais nobres, mais justos, sentimentos ligados ao amor? Então vamos observar que não é a força física externa que faz a pessoa amar mais ou amar menos. Nossa, pessoa grandona, toda fortona, nossa, deve ser uma pessoa super bruta. Não, às vezes é a pessoa mais delicada e às vezes até mais sensível do que um que é franzino.
Às vezes tem um que é franzino, mas é rancoroso, zangado, danadinho, super, né? Não perdoa, não aceita nada, vive zangado com todo mundo. Então não é o tamanho da força física que transforma, que potencializa o campo dos sentimentos. O campo dos sentimentos, quem tem que minerar esse campo, quem tem que ir lá caçar lá os fiapinhos de luz que tem no nosso mundo íntimo, que foram colocados lá, não que seja criação nossa, e tem que minerar isso aí e potencializar e fazer esse cristal crescer com esse mesmo formato de amor e sabedoria, somos nós. Não vai ser força de músculo que vai fazer isso. E é engraçado porque no passado as pessoas acreditavam nisso. Ah, eu vou maltratar meu corpo físico, que aí quando eu sentir dor, eu vou melhorar, eu vou ter sentimentos diferentes. Não, você vai ficar todo dolorido, todo arrebentado e com o mesmo sentimento ruim. Seu sentimento não vai mudar. E aí, Emmanuel apresenta pra gente a chamada força das forças. Aquela força que tudo dinamiza. Aquela força que sublima os astros e alimenta motores para o bem. Ou seja, existe uma força que guia e controla todo o universo manifestado, que é quem encaminha a autoridade para a misericórdia. Ou seja, a pessoa não quer simplesmente ter um padrão de autoridade. A pessoa quer que essa autoridade, esse poder atribuído a ela, seja onde for, em qualquer situação da vida, em casa, no lar, na rua, ela quer esse recurso para usar e desenvolver misericórdia, desenvolver como gerador no seu campo íntimo de misericórdia. Não é fácil desenvolver esse aspecto do sentimento. E aciona os braços no serviço aos semelhantes, ainda mais difícil. Será que estamos realmente percebendo que todos os potenciais, todos os fluidos, universal, todas as opções nos são fornecidas para que possamos escolher produzir o bem, possamos escolher ganhar experiência no serviço aos semelhantes? Não tem sentido desenvolver nada aqui na Terra para si mesmo. Não tem sentido nenhum. Não tem nem fundamento básico. Aqueles que assim manifestam o pensamento vivem a chamada filosofia materialista. Vive a chamada filosofia romana, do Império Romano, onde tudo que você desenvolve é para Roma. Ah, mas a Roma não é para várias pessoas? Não, não. Roma é para um grupo seleto, se beneficiar em relação a todos. É para um grupo seleto, somente para eles, para mais ninguém. Então, não adianta sair do conceito de império, onde só o imperador e aquelas pessoas ao derredor se beneficiar, se a gente não despertar por verdadeiro dínamo, a verdadeira geratriz de atender os semelhantes. Todos, sem exceção. Todos somos irmãos, filhos do mesmo pai. E, igualmente, todos temos papel nessa herança. Só que a maioria fica achando que a herança é a herança para receber alguma coisa. Existe um desvio de conceito nesse sentido. A herança que Deus nos fornece é a herança de desenvolver trabalhos no serviço do bem. Qual o principal patrimônio do Pai? Qual o principal patrimônio de Deus? Amor em serviço a todos. Qual vai ser a nossa verdadeira herança? Mais serviço por amor a todos. Não existe outra herança. Então até fica estranho quando as pessoas ficam falando, né, de se desenvolver, de crescer e tal. Ah, eu vou para o nosso lar. A pessoa está buscando caminhos para não fazer nada. Para não fazer nada. Observamos o olhar analítico de André Luiz na obra Nosso Lar, mas esquecemos que todos lá trabalhavam 8 horas por dia. Era obrigatório na colônia trabalhar 8 horas por dia. E aqui na Terra todo mundo fica perguntando, poxa, mas aí aqui eu trabalho e eu recebo um salário e meu objetivo é só o salário, não é o trabalho. Não, lá você vai trabalhar e você não vai ganhar absolutamente nada. Não, mas não tem um tal de bônus horas? É, mas na hora H mesmo você não ganha nada não.
Você ganha a experiência, a vivência de produzir o bem, de exercer, de dinamizar a sua vontade para estar colocando a sua consciência no patamar da herança divina. Qual é a herança divina? Mais serviço, mais trabalho, situações mais complexas, para você empenhar mais amor, para você empenhar mais sabedoria. Aí, algumas pessoas podem falar assim, pô, então não gostei desse negócio do futuro. Sim, mas é exatamente assim como todos nós nos sentimos. Por isso que nós não estamos evoluindo. Nós caímos num certo buraco e nos apaixonamos pelo buraco. Nossa, aqui é muito melhor. Esse negócio de evoluir dá um trabalho danado. É melhor ficar aqui olhando para as pedras, para as coisas aqui e tal. Eu quero ficar aqui. Aqui é muito melhor. Lá fora, naquela subida, eu vou ter que servir, amar todos, vou ter que puxar outras pessoas, vou ter que empurrar pessoas para frente, eu vou ter que trabalhar incessantemente sem ganhar nada em troca. Então, a única que penetra a alma, a única força que realmente penetra a nossa alma e orienta os nossos impulsos na direção da felicidade e da paz, adivinha qual é essa força? Da elevação e do entendimento, é a força do amor. Então, qual é o treinamento para reencarnar? Vocês vão cair aqui na Terra e vão ter N tarefas. Vocês vão ter compromissos com o corpo físico, vocês vão ter compromisso com trabalhar e servir ao próximo, vocês vão ter compromisso consigo mesmo, de desenvolver em amor e sabedoria, vocês vão ter N compromissos. Mas adivinha o que é mais essencial? Que você execute tudo isso com o seu amor. Com o seu amor. Com o seu potencial de amor. Onde você vai fecundar amor em outros corações. Outros corações vão fecundar amor em você. Onde você vai dinamizar os seus potenciais de amor. Somente isso gera felicidade, paz, elevação e entendimento. Ah, mas eu sempre vivi a minha vida toda fazendo as atividades somente pelo salário, pelo dinheiro físico, pelo dinheiro material. Então, aí quando você se aposentar, você vai tomar um susto. Geralmente você conversa com as pessoas com muito mais idade e você deixa a pessoa falar, pergunta como ela se sente em relação à carreira, força, cutuca lá dentro. Pergunta a pessoa como a pessoa se sente com relação à carreira. Todos estão frustrados. Todos estão entristecidos. Ou então estão super entusiasmados e falando que foi a melhor maravilha do mundo. Mas no fundo, tem um problema grave. Em nenhum momento ela quis fazer por amor. Absolutamente nada. Ela nunca lavou um copo com amor, com carinho. Nunca limpou um chão com amor, com carinho. Sempre com chateação, zangação. Então, o doutrinar, o amparar, o desenvolver uma consciência que ama e que é sábia é muito difícil. Então, quando Emmanuel está narrando isso para a gente, ele está falando, olha, existe uma força que coordena e equilibra tudo no universo. É o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele trabalha incessantemente. E à medida que vamos adquirindo mais maturidade, adivinha qual é a herança que o Pai nos entrega? Ué, você já desenvolveu a capacidade de amar? Então vem trabalhar, sempre com mais amor, sempre servindo mais, melhor, respeitando, amando, sendo fraterno, pensando melhor de tudo e de todos, em todas as situações, em qualquer situação. Então é muito difícil ainda para todos nós, a gente não adquiriu ainda o verdadeiro sentimento do amor. A maioria vai dizer assim, pô, mas eu não sinto esse negócio de amor, né? Eu só sinto obrigação familiar, obrigação com os filhos, né? Isso e aquilo. Sim, mas entenda que o processo educacional é por constrangimento. Nós somos constrangidos a crescer, constrangidos a evoluir. Vão surgir situações e enredos em projetos de reencarnação onde seremos constrangidos a transformar sentimentos tortuosos em sentimentos de amor. É esse o caminho.
A questão toda é estarmos cada vez mais conscientes. Espera aí, eu tenho que fazer por amor. Espera aí, eu tenho que fazer essa atividade por amor. Eu tenho que fazer isso por amor. Ah, mas eu não estou sendo bem remunerado. Isso é revoltante. Várias pessoas argumentam isso. Tem vários contextos filosóficos na Terra, bem materialistas, que argumentam isso. Onde está o seu valor? Imagina que, na verdade, todo esse processo, de certa forma, é um sentimento de revolta. A pessoa, no fundo, está buscando a felicidade. Só que apresentaram para ela que a felicidade é a felicidade material, de conceitos materiais, de ideologias materialistas. E a pessoa busca essa felicidade material. Depois ela vai dizer que a paz também é um conceito material. Se tiver um cachorro latindo, a pessoa não tem paz. Se tiver muitos vizinhos, ela não está em paz. Se ela viu uma cena de violência, ela não está em paz. Se ela viu um agravo, não está em paz. Então a paz nunca foi sua, né? Tudo isso pode tirar a sua paz. Então a paz nunca foi sua. Então o que o Cristo está nos convidando é: aceite o programa e exerça o programa. A gente estava conversando no início sobre aquele aluno, né? A Ana está comentando, o aluno que não quer estudar. Somos nós. Na estrutura educacional, somos nós. Surge uma situação de constrangimento durante 10 encarnações. Qual é a situação de constrangimento? Falimos 10 encarnações sucessivas no mesmo problema. Aí chega a 11ª, você meio que sente que vai falir de novo. Meio que sente que vai cair de novo. Meio que sente que você não vai entender a regra do jogo. Parece que você não está entendendo. Peraí, eu estou entrando no jogo, não sei qual é a regra, eu não estou percebendo isso. Parece que está faltando alguma coisa em mim. E a pessoa vive nesse clima de infelicidade, de inconsistência, de consciência. A consciência perde consistência. E aí surge N fobias, N dramas, N problemas. A pessoa nunca está em paz e feliz, primeiro, com ela mesma. No fundo, tem N situações internas que a pessoa não tem coragem nem de olhar para o mundo íntimo e falar: nossa, eu sou extremamente egoísta. Nossa, eu sou extremamente orgulhoso. Nossa, eu sou extremamente vaidoso. A gente não gosta de olhar isso. Ninguém gosta. Mas não tem jeito. Como é que você vai dar espaço para a força do amor se você não empurrar esses grandes edifícios que nós construímos no meio do salão do mundo íntimo? Uma sala gigante do mundo íntimo, você foi lá e construiu 3 edifícios que faz sombra em tudo. Não importa quanta luz brilhe lá dentro. Sempre vai ter um prédio fazendo sombra. A luz não chega onde tem que chegar, né? Então, essa força do amor é aquela força, primeiro, da certeza que eu entendi o programa divino. Eu tenho que passar a fazer as coisas por amor, sem segundas intenções, sem interesse. Foi bem remunerado? Foi mal remunerado? Não importa. Eu quero fazer o melhor. Por quê? Porque eu quero ter prazer em executar o melhor de mim mesmo. Eu quero ter a capacidade de olhar e pensar: será que eu consegui dinamizar na convivência do lar, na convivência com todos, situações de amor, de carinho, de brandura, de fraternidade, de alegria? Será que eu consegui fazer isso? Será que eu consegui, onde eu estava, potencializar grandes campos de forças do amor? Então é esse o convite do Cristo. E vamos vir sempre com essas mesmas missões. A missão principal é: desenvolva o amor, desenvolva a sabedoria, servindo e amando. Aceita, o programa funciona, não se revolte, vai funcionar. Não tenha dúvida, funciona. Ah, mas às vezes eu não tenho consciência. Ah, mas às vezes eu estou distraído. Ah, mas às vezes eu me esqueço desse programa. Não tem problema, o Cristo não esquece. Ele continua te animando, mandando estímulos. Vai, engrena a consciência. Vai, pega na segunda marcha, pega de novo esse motor aí no tranco, mas tem que pegar no tranco pelo menos. Porque nós estamos acostumados
a desligar completamente o campo dos nossos sentimentos em N atividades. Eu tenho que fazer tal coisa, deixa eu desligar o campo dos sentimentos. Eu tenho que lavar um copo, deixa eu desligar o campo dos sentimentos. Não faz sentido. Cadê o rastro do seu coração deixado ali? Cadê o rastro do seu amor deixado ali? Temos que aprender a deixar esse rastro. Porque no fundo, só isso importa. Eu sei que é difícil compreender isso, mas temos que dinamizar essa força. Porque essa força está em todos nós. Só que a gente cisma de não querer usar. A gente cisma de querer abafar e usar outra coisa. Né? Então, por vezes, ocorrem situações adversas. Tá uma mãe ou então um pai brigando com o filho, brigando com a filha. Você usou a força do amor primeiro? Quando você escolheu usar outra coisa, você continuou usando a força do amor? Então, mesmo aquele amor que as pessoas acreditam que é o amor filial, que é o mais puro, o mais não sei o que, o mais não sei o que lá, não é essencialmente construção nossa. Ele é meio que um instinto divino alocado no nosso mundo íntimo. Ainda não é absolutamente uma construção nossa. É como se fosse uma semente que tem que crescer. Só que quem vai ter que regar, quem vai ter que dar estímulo, quem vai ter que dar força para essa planta, somos nós. Deus não pode fazer por nós. Ele quer que a gente seja copartícipe da construção da nossa identidade de amor e sabedoria. E se nós não utilizarmos a força do amor, estamos perdendo essa oportunidade. Oportunidades valiosíssimas de projetos super complexos de reencarnação e que às vezes nós não percebemos. Então, é lógico que Emmanuel deu vários exemplos aqui de forças poderosíssimas que equilibram, mas todas elas estão sustentadas no amor de Deus. Então nós não temos como comensurar, não temos como medir o amor de Deus, mas temos que perceber se Deus, com o amor dele, é capaz de gerar, equilibrar, harmonizar todo o universo, ele aguarda que, igualmente, nós, por análise de semelhança, por princípios de reflexão, né, somos a imagem e semelhança de Deus, que aprendamos a exercer equilíbrio, fraternidade e amor da mesma forma que ele exerce. Essa força é difícil aí, mas vamos ter que construir, né, Tozé? Tem que construir, com certeza. Lúcia, quer fazer a prece pra gente? Hoje aqui nosso mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Possamos, Senhor, essa força, como nosso irmão falou para nós, no esclarecimento de Emmanuel, Senhor. Possamos pensar sobre isso, meditar, pôr em prática em nós mesmos. Nós só temos que agradecer a oportunidade desse estudo. Muito obrigada, Jesus. Graças. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo do ESG de hoje. Muito obrigada, Senhor. Engraçado, Tozé, que a página A Força, né? Aí destacando a força do amor, o nosso tema é obsessão, conceito, causas e graus. Que a obsessão só se vence com a força do amor, não é não? Com certeza. Você for... Com certeza, né? Verdade. Né? Eu achei interessante o tema. Você vai pôr aí pra gente? Vou sim, só pegando aqui o arquivo. Uhum. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tom único. É muito interessante, assim. Aí nós temos roteiro 1, obsessão, conceito, causas. Isso, é isso aí. Deixa eu ver aqui. É justamente, roteiro 1, obsessão, conceito, o que é obsessão, a causa, o que gera, né? E os graus, né? Os níveis de obsessão que ocorrem, né? Pode seguir? Como é que você quer fazer? Pode ir para o primeiro, né? O conceito de obsessão.
Então, você quer que pule aqui? Vamos logo para cá, né? Tá bom. Né? Vamos logo para o item 1, então. Conceito de obsessão. É que acho que faltam 10 minutinhos. Quer trocar? Você abre uma nova sala? Que aí quando Pode ser? é direto? Então tá bom, eu vou fazer isso então. Continuando então, vamos lá. Conceito de obsessão. Populam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, então, desculpa, só queria marcar aqui, né? É parte integrante dos flagelos que a humanidade se vê de abraço nesse mundo. Essa frase depois vai ser importante pra gente. Vamos lá. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, efeitos, hein? É um efeito de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então ele já deixa claro que deve ser colocado como provação e expiação. E analisando que o planeta se chama planeta de provas e expiações, faz todo sentido. Está cumprindo a função oficial do planeta. Então, a obsessão é o quê? Só queria marcar aqui, ó. A obsessão é um dos efeitos. Então, a obsessão é efeito, uma consequência. Ok? Então, prosseguindo. Deixa eu ler aqui novamente. Só esse trechinho, deixa eu ler aqui de novo. Então, a obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Aqui já deixou a definição, né? Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, entre uma das dificuldades, né, um dos obstáculos, entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Ou seja, se aqueles estão encarnados, médiuns ou não médiuns, não quer perceber, não quer assimilar o pensamento mais nobre, aquelas recomendações, os conselhos mais nobres, né? No fundo, não quer combater a influência do mal que está nele mesmo. Ou seja, não ouvindo as recomendações desses espíritos, esses espíritos superiores se afastam. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Esse é o aspecto mais pesado, né? Os graus mais avançados aí de obsessão. Dali. Podemos dar uma pausa aí, aqui? Sim. Pode comentar. Não, vai você comenta que depois vou ver se às vezes sua explicação está dentro da minha dúvida. Então, aqui ele está conceituando o processo chamado de obsessão.
É claro que cada um tem uma linha de interpretação, tem uma vivência no sentido de conceitos pessoais, de como isso funciona, por que funciona. Cada um tem uma. Como é que eu posso dizer? Cada um lê o texto de uma forma diferente. O mesmo texto, você pode ter uma leitura diferente, tem uma cadeia interpretativa diferente. Então, o que eu vou comentar aqui, não julga entre certo e errado, mas é uma leitura minha pessoal. Como todo processo de evolução no planeta, ou em qualquer lugar da galáxia, qualquer lugar do universo, ele funciona por processos de cooperação. Sempre a manifestação divina ocorre por cooperação. Jesus não ia tentar implantar a vivência, né, da boa nova sozinho. Ele queria impactar esses corações, esses 12 corações. O que esses 12 corações potencializados iriam fazer depois é a cargo deles. Fica a cargo deles. E ele se afasta. Se afasta do convívio físico, direto, contínuo, dizendo, faça isso, não faça aquilo. Pedro, não dá espadada na orelha do outro, não faz isso. Tem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faz isso, está errado. Ele não vai ficar restringindo, criando constrangimentos de porteira. Por que constrangimento de porteira? Eu não deixei ele praticar ação para ele compreender que não faz sentido. Eu evitei que ele praticasse a ação. Mas talvez eu não consegui modificar o móvel, o potencial, o dínamo que está dentro dele. Quem vai modificar o dínamo que está dentro dele, que é o gerador de problemas, o gerador de mais escolhas, tem que ser ele mesmo. Ele tem que transformar esse dínamo. Jesus não fez isso por ninguém. Nem por nenhum dos discípulos. E por ninguém. Não tem como fazer por ninguém. Porque existem leis divinas que nos obrigam a tomar essa atitude. Então, os espíritos superiores, que nos ajudam, nos estimulam, sopram no nosso ouvido, né? Sempre pensamentos, sentimentos mais nobres, nos é facultado escolher ou não. Agora, o mesmo princípio de estímulo para o bem, ele pode ser praticado para o mal. É como se fosse o mesmo canal de comunicação. O mesmo canal de comunicação, o mesmo fio elétrico que liga um telefone ao outro, você pode usar para passar uma mensagem boa, maravilhosa, renovadora, de estímulo de paz, ou de incentivo a ódio, de incentivo à cisânia, de incentivo à discórdia. É isso que eu estou tentando comentar com relação ao veículo de estímulo. Ou seja, o veículo de estímulo ele está ligado entre todos os membros da humanidade. Todas as mentes, de certa forma, possuem um grau de intercomunicação. Então, quando certos grupos animam pensamentos ruins, por vezes somos sensibilizados a querer animar o mesmo pensamento. É como se está numa roda de amigos. Alguém começa a falar mal de alguém. Daqui a pouco está todo mundo falando mal daquele alguém. Se você não cortar e falar, peraí, gente, não é assim. A gente não pode imaginar dessa maneira. A gente não pode classificar dessa maneira. Você não conhece todos os fatores que circundam a vida da pessoa, que faz com que a pessoa escolha agir assim, que faz com que a pessoa escolha fazer assim. Como que pessoas argumentando podem pegar argumentos e jogar na nossa consciência esse argumento e nós absorvemos? O jornal faz isso, televisão faz isso, a educação na escola faz isso. Jogam argumentos dentro de nós e a gente engole, mastiga e engole. Agora, se a gente mastiga, engole e gosta, pode apostar que vai existir centenas ou milhares estimulando os mesmos princípios. É só nesse sentido que eu quis dizer da universalidade desse canal de comunicação, esse canal sensitivo de um estimular os outros. Eu adoraria que Jesus e os espíritos trabalhadores do Cristo ficassem me estimulando em cada decisão, em cada curva da vida. Ele faz isso. Estimula continuamente. Mas no fundo da sua alma, você está prestando atenção?
Porque existem outros estímulos, que é por onde a sua consciência constrói pensamentos. E que às vezes você prefere vibrações inferiores. Nós temos que admitir isso. Por vezes nós preferimos vibrações inferiores. Por vezes ficamos zangados com a estrutura da vida, zangados com as escolhas dos outros. Ah, mas você está escolhendo vibrações de caráter negativos. Essas vibrações que você está escolhendo vão produzir um efeito positivo? Não, não vão. Então está escolhendo por quê? A gente não para pensar que a geratriz de problemas somos nós mesmos. Então, como nós é que escolhemos as frequências que nós vamos vibrar, nós temos que ter isso bem claro. O canal de comunicação é limpo e é isento de culpa. A culpa é o receptor. O receptor é que escolhe que frequência quer sinalizar, que frequência quer sintonizar. Então, por exemplo, é fácil todos nós podemos perceber isso. Surgiu uma confusão, alguma discussão na sua vida. Você pode ficar com sentimento de angústia, de raiva, vários sentimentos naturais, para quem ainda não sabe amar, todos nós, que naturalmente brota dentro de nós. Sentimento de cisânia, de incompreensão, inconsistência. Mas chega uma hora que você pode parar e falar assim, peraí, como que eu devo agir? Como que o Cristo aguarda que eu reaja? Como que o Cristo, nesse grande projeto reencarnatório, nesse grande projeto de incentivo à evolução divina, ele quer que eu me sinta diante dessa situação de conflito? Ele quer que eu perdoe, ele quer que eu compreenda, e ele quer que eu retorne àquela ação estranha, faça um bem no lugar dela. Então ela quer que eu vibre em outra frequência, não a frequência do olho por olho, dente por dente, bateu aqui, toma lá. Então é uma escolha, e essa escolha nenhum espírito fará por nós, nenhum. Ah, mas ele comentou aqui que esses espíritos chegam a guiar a gente, né, o chamado obsessor, chega a nos guiar como se conduz uma criança. Ou seja, como se a minha vontade não valesse a pena. Como se estivesse tolhindo a minha liberdade. Calma, sua liberdade está intacta. É que realmente cada pensamento, cada frase que você constrói na sua consciência, no seu mundo íntimo, coincide com aquelas consciências perturbadas, desajustadas. Só você que não percebe. Só você mesmo que não vê. Você entendeu o problema? Só para poder esclarecer, senão algumas pessoas vão falar o seguinte, se tem alguém me dominando, então a culpa não é minha. Então tudo que estiver ocorrendo de errado não é culpa minha. Então nem sequer as relações de causa e efeito estão entrelaçadas. De novo, estamos buscando os argumentos para justificar por que nós estamos sintonizando com vibrações ruins, que nós não queremos mais, que nós somos, no papel ou no conceito lógico de evolução moral, que nós somos contra. Não quero mais vingança, não quero mais isso. Mas surgiu a situação, você quer defender sua honra? Surgiu a situação, você quer defender sua moral? Você quer defender a sua importância? Então nós vivemos paradoxos. A obsessão é uma manifestação natural de um paradoxo que a gente não reconhece. Por isso que o conceituar, né, dar conceito à obsessão é tão difícil. Porque você está zangado com alguém, que alguém falou uma palavra torta para você ficou zangado. Mas tem uma centena de espíritos zangados com ele. Você é só o 101 a estar zangado com aquela pessoa. E aqueles outros espíritos, aqueles outros 100 espíritos, os chamados obsessores, a gente não compreendeu ainda, eles na verdade não têm muita liberdade. Eles não podem chegar assim e falar, eu não quero mais ficar ligado a ele. Eles não entendem que força é essa de atração. Porque existe aí uma lei divina. Essa que é a parte difícil que a gente vai avançar aqui no estudo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, tá. Vou deixar na próxima para perguntar. Porque você sempre fala,
a gente já viu, né, também, já estudamos aqui, que o nosso desejo central que também vai provocar, né, esse processo obsessivo. Exatamente. A pessoa... Sim. Mas aí o que eu queria falar com você? O que acontece? Eu tenho um desejo central ruim. Eu já estou combatendo isso já há um tempão. Não. Você não acha ruim. Esse é o problema. 99% do problema é esse. Nós não achamos alguns desejos que nós temos na nossa alma de ruim. Por exemplo, alguém pode ter o desejo central assim: eu quero fazer o Galileia crescer e ele ser responsável pela transformação do Brasil. A pessoa jura de pés juntos que é um desejo justo, nobre, valoroso e para o bem. A pessoa acha isso. A forma como ela vai escolher implementar isso, que é uma loucura, é um devaneio, né? A pessoa não está entendendo como que a vida se manifesta, não está percebendo como a vida se manifesta. O Cristo não implantou nada aqui na Terra na força, nem na violência. Ele foi cativando coração por coração. Cada coração cativado vai cativar mais 10, vai cativar mais 20. Vai ser um trabalho árduo, lento, gradual. E aí a gente quer queimar a etapa. O maior problema disso tudo é que a gente acha que todos os nossos desejos centrais estão sempre certos. A gente nunca tem dúvida. Qualquer coisa que surgir uma ideia fixa na nossa cabeça, eu acho que isso é o mais certo. Eu só vou agir assim. Para e repensa essa ideia fixa inúmeras vezes. Coloque essa ideia fixa em contraste com os ensinos do Cristo. Cheque se as consequências da sua ideia fixa geram impactos positivos ou não. Porque você pode estar num processo de fascinação e acreditar que a ideia fixa é a melhor que tem e está gerando o melhor dos resultados. A pessoa está vendo o resultado ruim, está vendo consequências desastrosas, mas continua negando, dizendo que é maravilhoso. Uhum. Mas quando você identifica e você combate, mas é difícil esse combate, né, dessa ideia fixa. Toda ideia fixa é um problema gravíssimo. Toda ideia e ideal. Ah, eu tenho um ideal de vida que é esse. Cuidado. O único ideal fixo que nós podemos ter, o único padrão fixo que nós podemos ter, são os exemplos do Cristo. O problema é que a gente não conseguiu ainda interpretar em profundidade todos os ensinamentos do Cristo. Vou dar um outro exemplo. Eu te ensino matemática, tabuada. Você aprendeu a multiplicar, aprendeu a somar, aprendeu a dividir, aprendeu raiz quadrada, aprendeu exponenciação. Aprendeu vários instrumentos, vários fragmentos da matemática. Isso te transforma no matemático? Você pode trabalhar com qualquer tipo de assunto da matemática com os fragmentos de matemática que você aprende? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, o mesmo acontece na física, na química. É uma ciência. Se é uma ciência, por vezes vai necessitar milhões de consciências trabalhando nisso por milhões de anos. Aí a gente quer pegar a mesma ciência da alma, que é a ciência da sabedoria e do amor, e a gente quer tratar como se a gente tivesse lido uma outra historieta. Eu li 3 historietas do Cristo, nossa, entendi tudo. Agora eu já consigo reconhecer tudo que eu faço de amor na minha vida. Claro que não. É óbvio que não. Você ainda não sabe o idioma do Cristo. Você ainda não sabe interpretar a vida como Cristo. Não sabe. A gente tem que ter essa consciência. Todas as pessoas que têm certeza absoluta de tudo é um problema gravíssimo. Nunca diga que você tem certeza absoluta. Certeza absoluta é para Cristos. Quem está abaixo de Cristo, a certeza tem que ser sempre relativa. Senão vai chegar um constrangimento mais à frente e você vai perceber que você sentiu a vida da forma diferente e você não vai querer perder isso. Não, mas isso é minha identidade. Essa verdade que eu estou vivendo é verdade absoluta. Não pode ter isso diferente. Se tivesse diferente, acabou meu mundo. Tá tudo destruído. Nada mais funciona.
Não pode ser assim, entendeu? Então, diversos aspectos das nossas vidas, de conceitos íntimos das nossas vidas, o problema é o que caracteriza a sua consciência, os pilares da sua consciência. Se esses pilares você acha que são intransponíveis, insubstituíveis, tem um problema grave. Você não acredita que esses pilares estão errados e que não são exatamente os pilares do Cristo. É esse o grande problema. É esse o grande problema da consciência que não se enxerga. Ou seja, todos nós. Nós não nos enxergamos como realmente nós somos. Somente quando somos jogados em situações adversas, vamos nos reconhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples. Ana, você agora trabalha no exército americano na Segunda Guerra Mundial. Nos foi vendida a ideia de que surgiu uma tal de uma bomba atômica. Ana, você agora você tem que parar o Japão. Você tem que parar a guerra do Japão. Você não consegue invadir a ilha do Japão. É impossível invadir. A quantidade de pessoas que tem lá, que botam bomba no próprio corpo e se explodem, não tem como vencer e tomar aquela ilha. É impossível. Tem que ser um bombardeio aéreo. E aí te falaram, ó, tem essa bomba atômica. Aí a pessoa fala, joga onde? Você que vai escolher onde vai jogar. O que aconteceu hoje na história? Todo mundo achou natural ele ter jogado numa área populacional. Ele pode ter jogado a mesma bomba numa área não populacional. Por que ele não jogou no meio do deserto? Por que ele não jogou numa região de montanha? Não, ele jogou no centro de uma cidade e assassinou instantaneamente 100 mil pessoas. Mas qual consciência que estivesse lá habitando, naquele momento de guerra, naquele momento de apertar o botão, iria escolher um alvo diferente, iria escolher interromper todo aquele cenário de uma forma diferente? Então é muito interessante, quando a gente observa os fatos da vida, a gente não observa o contexto histórico, o contexto social, a situação que estava ocorrendo. Você tem certeza que você escolheria diferente? E sabe o que é o mais estranho? Quando nos contam essas histórias nas escolas, você aceita a ideia de ter jogado a bomba em cima de um país, assassinar 100 mil pessoas instantaneamente, e você fala, poxa, mas aí parou a guerra, né? Você está entendendo? É fácil fazer qualquer pessoa escolher praticar um mal chamado mal menor para um possível benefício maior. É assim que nós conduzimos a nossa consciência. Olha, pode ser que eu faça um mal menor, mas é por um motivo melhor, né? É por um motivo de maior grandiosidade. E todo mundo defende. E é loucura. E o professor de história vai defender. Foi maravilhoso, parou a Segunda Guerra. Os japoneses pararam com isso, que não sei o quê. Aí você fala, mas por que não jogou no deserto, cara? Por que você jogou uma bomba daquele porte em cima de 100 mil pessoas? Aquele Oppenheim, vocês conhecem o projeto da bomba atômica, né? O cientista principal, Oppenheim, o cara ficou doido, maluco, ficou todo perturbado. Ele ficou pensando, meu Deus, que isso? Por que jogaram em cima... Vocês acho que vocês não conhecem como é que funciona a bomba atômica. A bomba atômica, ele não é disparada, a bomba atômica não é acionada, a reação nuclear, quando ela impacta no chão. Bomba atômica, ela não explode, ela não inicia o processo de cadeia, de liberação de energia, por impacto. Não é por impacto. Não é por fogo. Você pode tacar fogo numa bomba atômica, ela não explode. Você pode dar pancada com martelo, ela não explode. Ela é acionada conscientemente numa certa altitude. Então o que aconteceu? Quando chegou mais ou menos próximo de 600, 800 metros de altitude, a bomba explodiu no ar. E ela propagou uma onda de choque, uma onda térmica, onde a temperatura foi mais de 2.000 graus Celsius. 2.000 graus Celsius, você já derrete aço, tá? 2.000, 2.400, você derrete aço. O que aconteceu? Aquela onda de calor absurda consumiu aqueles corpos físicos em milissegundos. Instantaneamente. Como fosse a temperatura de um sol. E é mais ou menos isso, né? Só a reação um pouco menor.
ela não é sustentada continuamente. Então, aquela pequena quantidade de urânio, aquela pequena sequência de transformação atômica libera uma quantidade de energia em forma de calor em que você assassina tudo que tiver no caminho. As temperaturas são absurdas que você alcança. E isso a poucos metros do chão. Para poder o quê? Para aumentar a área de impacto, né? Para que esse calor atinja uma maior área de impacto. É uma coisa horrível. Horrível. Poxa, não podia ter jogado no meio. Por que não jogou numa montanha, cara? Não jogou num lugar. Ô, fulano, responsável pelo país, olha, por favor, a localização tal, XPTO. Vou jogar uma bomba ali, você vai ver que o negócio é brabo. Ou você se rende, ou eu jogo em cima do povo. É lógico que tem que tentar essa escolha primeiro. Mas se você falar isso numa aula de história, o professor te condena. Você tem que aceitar a cultura. Agora eu vou defender os professores de história. Eu falo que foi desnecessário. Para. Não, olha só, não estou acusando o professor de história. O professor de história, ele tem um objetivo cívico. Ele trabalha para o Império Romano. O professor de história não trabalha para Deus. O professor de história não vai ficar defendendo e construindo senso moral e senso crítico nas consciências das pessoas. O objetivo dele ali é vender a história que ele é obrigado a vender. Ele não pode contar uma história diferente do que está no livro. Não pode. Você já viu o Brasil, algum livro de história do Brasil, falar que tem guerra civil no Brasil? Não pode falar que o Brasil tem guerra civil. Todos os livros de história são proibidos. Tem revolta do contestado. Sequelá de Canudos. Você muda o nome, mas você não chama de guerra civil. Ué, mas o próprio exército do país tá vindo com aviões jogando bomba em cima da própria população. Isso é guerra civil. Não, mas não pode chamar de guerra civil. E o professor de história não pode falar guerra civil. Porque vai estimular o povo a achar que isso é uma ideia que seja possível. Que existe essa possibilidade. Então, a forma como se conta a história é toda pensada, é toda estruturada. Então é difícil de entender esse elo perdido. A gente não estuda a história pensando, poxa, não podíamos ter escolhido formas diferentes de conduzir a história, de conduzir os fatos. Imagina se a gente tivesse colocado um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de respeito, muito mais fraternidade. Será que a gente teria confluído para isso? A gente não estuda a história assim. Não estuda, infelizmente. Então as pessoas estudam história para escolher lado. Até hoje é estimulado assim. Por isso que a Escola da Terra não trabalha com educação. A Escola da Terra, a escola tradicional, não é um sistema educacional. É um sistema de ensino. Ela não te educa, ela te ensina. Ensina o quê? Algum conceito fixo. Independente se é bom, se é ruim, se é próspero, se é impróspero, não importa. Ela vai te ensinar conceitos. O que você vai fazer com isso? Entendeu? Tá com você. Por isso que a educação, ela procede do lar. Os pais têm que abrir os olhos dos filhos. Olha, isso aqui, se tivesse tido mais fraternidade, mais compreensão, se tivesse escolhido outros caminhos para agir e reagir, não teria acontecido isso. Poderia ter escolhido outras formas de agir. Não é assim. Ah, mas um se sentiu prejudicado. Ué, perdoa e chega a um consenso de equilibrar o que foi desequilibrado. Sempre existem outras oportunidades, outros meios. Mas se a gente não ensinar as crianças assim, elas acreditam no mesmo radicalismo que a história foi contada. Ué, se na história foi assim, eu devo fazer assim também. Então é estranho. A maioria das pessoas apenas tem acesso de senso moral, do senso moral que é apresentado no sistema de ensino, e acha estranho que o adulto se torne diferente. Né? Outro dia teve até um jovem, né? Acho que vocês conhecem o criador da Apple, Steve Jobs. É famoso nos Estados Unidos. Steve Jobs, criador da Apple. Alguém aqui leu a biografia dele? Biografia autorizada dele em vida. Não, boa noite, eu não conheço não. Biografia autorizada dele em vida, tá? Em vida. Ele em vida autorizou essa biografia que foi escrita. Uma pessoa escreveu a história dele.
Steve Jobs, tem ele na capa, segurando assim o queixo. E na biografia dele, ele admite que os primeiros 100 milhões de dólares ele ganhou roubando o sinal da AT&T, que é a empresa de telefonia, que é a chamada caixinha amarela, em que ele botava um hardware no telefone e você fazia chamada local, mesmo se fosse interurbano. Ligar para outro país, ligar para outro estado, só computava e cobrava na conta como ligação local. Tipo um gato net, ele tá roubando o sinal. Ele tá causando desequilíbrio. Aí ele pegou esses 100 milhões e fundou a Apple. Aí você fala... Várias pessoas falam o seguinte, mas se ele pode, esse foi o caminho para a prosperidade, eu vou fazer o mesmo. Eu vou causar um desequilíbrio em que eu vou lucrar, ninguém vai ficar sabendo e tá tudo certo. E isso é ventilado continuamente. Se você chega para alguém que ama a Apple, que ama esse projeto, que ama esse ideal que ele traçou, que ele viveu, e pergunta para ele, você achou que foi correto? Que foi adequado? Ele roubou o sinal da empresa. Aí a pessoa fala assim, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que ser capaz de criar novos princípios. Mas caraca, ele fez através de roubo, através de crime. Então o cara tá lá no meio da favela. Olha só como é que muda o contexto, muda a percepção. O cara tá lá no meio da favela. O traficante chega lá, rouba o sinal, né, arranca os cabos de uma empresa de telefonia, de uma empresa de televisão a cabo e fala, tem que contratar com ele um sinal roubado. Não, mas isso é crime. Mas é o mesmo crime. É a mesma classificação de crime do Steve Jobs. Por que o mundo inteiro aceita o crime do Steve Jobs e não aceita aquele outro crime? Você está entendendo o problema? Nós somos seletivos. Tem certos problemas que nós dizemos que está certo. Não, mas esse é o certo. Não, mas o Cristo falou, dai a César o que é de César. Não, vou fazer um desvio ali de impostos, não vou pagar imposto não, vou sonegar. Pô, vai vir imposto de renda? Vou arrumar uns trambique, vou ficar inventando coisa no imposto de renda, vou pegar dinheiro do governo. E você pensa assim, mas você está fazendo o contrário do Cristo. Não, mas hoje, na época do Cristo, o povo não pagava tanto imposto como hoje. Aí é o seu princípio lógico criando uma justificativa para você continuar agindo em desequilíbrio. Você está entendendo onde eu quero chegar? A geratriz de escolhas da nossa consciência é assim. Como é que o próprio gerador vai achar que está errado? Ele está gerando aquela consciência, ele está gerando aquele perfil. Ele só vai achar que está errado quando vê as consequências, quando vê o impacto. Porque geralmente quem age assim em qualquer assunto, em qualquer padrão de vida. Em qualquer padrão de vida, seja de convivência. Se a pessoa acredita em pequenos crimes, olha, eu estou falando crime tipificado, tá? Pela justiça da terra, essa justiça que não é humana, que não é fraterna, uma justiça que é desleal, que é equivocada, perturbada, reconhece a tipificação desse tipo de crime que provoca desequilíbrios. Imagina as leis de Deus, que são muito mais complexas e têm um grau de sofisticação muito superior. Então, sim, estamos sempre incorrendo em desvios. Estamos sempre incorrendo em desvios, mesmo existindo já um modelo, que é o Cristo. Mas a nossa consciência é bem inteligente. Ela sabe escolher dentre, né, intelegeres, escolher dentre. Ela sabe escolher dentre o que sua própria consciência aceita. É esse o drama, entendeu? Então, continuando aqui. Vamos para as causas? Ou alguém quer falar mais sobre a sua parte de consciência? Vamos para as causas. Vamos para as causas, então. Vamos lá. Causas da obsessão. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou no tempo de outras existências. Então, a causa não está necessariamente no presente, né? É um princípio realmente de vingança, mais trivial, mais básico, né? Prosseguindo. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal.
A pessoa realmente não tem mais nada ali. Ela quer realmente fazer o mal. Ela acha, não é uma questão de justiça, ela não está buscando justiça e equilíbrio ou reparação. Porque não tem como reparar. Ah, mas ele assassinou minha filha. Ah, mas ele matou minha esposa. Ele não está preocupado que a esposa do outro morra. Ele quer que o outro vê o outro sofrendo. Por quê? Porque ele tem prazer em ver o outro sofrendo. Isso dá prazer à pessoa. É esse o desejo real dele praticar o mal. Então, o espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Ele quer mostrar o seguinte: se eu estou passando por isso, eu quero que esse processo seja coletivo. Eu não quero sofrer sozinho. Eu quero que todos sofram comigo. Encontra uma espécie de gozo, ou seja, de prazer, em os atormentar, em os vexar, causar vexame, e a impaciência que, por isso, a vítima demonstra, mais o exacerba. Ou seja, quanto mais impaciente, frustrado fica a pessoa quando está nesse clima, está nesse problema, quanto maior o clima de paciência, mais ele fica exacerbado, mais ele fica maravilhado. Porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Né? A paciência o leva a cansar-se. Continuando. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Né? Com o irritar-se. Ou seja, a pessoa se irritou. A pessoa entrou na mesma faixa de vibração que foi planejada. Eu quero tirar a pessoa do sério, eu quero irritar aquela pessoa. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que é o seu perseguidor. Então, a pessoa... Vamos continuar para não ficar comentando no meio? A gente depois comenta mais um pouco. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem. Aqui é importante destacar o que é inveja, tá? A gente usa mal o dicionário. Inveja é quando você fica triste vendo o bem do outro. Ah, tô vendo aquela família feliz, parece a família Doriana. Aí você fica triste. Você fica triste ver alguém bem, alguém melhor, que você julga, né? Que você julga está melhor do que você. Esse é o sentimento de inveja. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos. Aqui é importante, que é o que a gente vai depois destacar, que coincide com o que a gente estava falando do desejo central. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Ok? Aí tem muita coisa, né? Porque Tem sim. é difícil, até mesmo a obsessão de encarnado para encarnado. Alguém te fez um mal e você vê aquela pessoa bem, olha, tem que ter o amor de Jesus mesmo. Então, mas aí aqui a obsessão de encarnado para encarnado é aquele colega, é aquele amigo em que você vai abrir o coraçãozinho e conta uma situação. Conta assim: caramba, fulano falou só assim comigo. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Aí o colega fala: miserável, que danado, que cachorro desgraçado. Você vai deixar barato? Você vai deixar por isso a si mesmo? Dá mole não. Você é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso. Tá entendendo? É bem assim. Esse é o obsessor. Você está esperando uma palavra de consolação para suplantar aquele problema. E a pessoa está falando:
Não, que maneira suplantar? Você precisa cavar um buraco maior ainda, jogar gasolina em vocês dois e tacar fogo. É isso que a pessoa está estimulando. Mas a outra pessoa está estimulando não é por maldade pura. É por total distração e por ignorar completamente quais são os reais objetivos da vida. No fundo, é a pura ignorância. E Jesus falou isso até para Pedro. Pedro, eu vou te provar que todos são mais ignorantes do que maus. A pessoa ignora o bem. Toda vez que você ignora o bem que você poderia fazer, ignora o bem que você poderia ter implementado, que iria mudar a história da tua vida. Né? Tem acontecimentos, marcos históricos, que é impressionante. Se tivesse ali engolido o orgulho, engolido a vaidade, perdoasse, baixasse a cabeça, fosse mais humilde, e inclusive agisse no bem, promovesse um bem, independente de ter sofrido mal, tudo seria diferente. Completamente diferente. O contexto histórico, as consequências finais seriam completamente diferentes. Né? Mas, assim, do ponto de vista aqui de causa, né, a causa está sempre aonde? Realmente numa imperfeição moral. Uma imperfeição moral. Então, imagina, olha, você é dono de um jogo chamado Jogo da Vida. Claro que não existe jogo de tabuleiro assim, não existe nada disso, né? A gente não treina as crianças para isso. A gente não treina nenhum ser humano para isso. Para ele descobrir as próprias imperfeições morais num jogo simulado e fazer o possível para transformar isso. Então, como é que você poderia estimular alguém perceber, por exemplo, vamos dar um seguinte exemplo, um jogo chamado Andar de Bicicleta, que tem a ver com equilíbrio. O nome do jogo se chama Andar de Bicicleta. Aí você chega para a pessoa, leva um triciclo, tem 3 rodas. Começa o jogo com 3 rodas. Totalmente amparado, totalmente guiado, a pessoa está lá pedalando, feliz da vida, se achando que é o melhor condutor da vida em cima de uma bicicleta. Aí a pessoa aumenta o grau de dificuldade. Não, tudo bem, anda agora nessa bicicleta aqui. Aí a pessoa já toma um susto. Aí a pessoa fala assim, mas estranho, só tem 2 rodas. Você vai ter que se equilibrar. Mas eu não sei fazer isso. Ué, tem que subir e andar, o jogo é esse, você não pode dar para trás. Aí a pessoa vai, cai, levanta, vai, cai, levanta. A pessoa só vai descobrir que ela não tem consciência de equilíbrio andando na bicicleta de 2 rodas. Aí quando ela tá andando na bicicleta de 2 rodas, toda feliz da vida, aí a pessoa fala, nada disso, não acabou ainda. Agora você tem que aprender a andar na bicicleta de uma única roda. Aí a pessoa, poxa, mas é muito difícil. Se vira. A pessoa cai e descobre que o equilíbrio que ela tem que ter na bicicleta de uma única roda é diferente do equilíbrio que ela teve que dispensar no de 2 rodas e muito mais diferente no equilíbrio de 3 rodas. Ela percebe que é tudo diferente. É completamente diferente. Essa é a ideia do projeto reencarnatório. É diferente você estar numa situação de conflito onde você não tem nenhum espírito soprando, incentivando a sua falta de equilíbrio. Não tem ninguém te ajudando a te desequilibrar. Não tem ninguém te ajudando a soprar a sua chama central do seu desequilíbrio. Então você acha que a parte mais importante da vida num relacionamento de convivência é a pessoa te respeitar num mais alto nível de padrão de respeito. Aí alguém vai e você considera que foi um desrespeito. O que o desencarnado faz? Ele sopra esse carvão em chama, essa chama íntima, do que você acredita que é um absurdo de falta de respeito. Aí você pega aquela situação e transforma num grande problema. Porque nós somos assim. O que a gente acredita que é contra aos nossos princípios, a gente tem que demonstrar e subjulgar tudo que está à nossa volta para seguir os nossos princípios. Aí eu estou valendo, impondo a minha forma de vida sobre os outros. Nós vivemos assim, gente. A gente não pode mentir. A gente vive assim continuamente.
Por isso que eu estou falando, o pilar, o padrão principal é que no fundo da nossa consciência nós temos pilares de princípios que nós acreditamos que é uma verdade. E quando a gente para analisar o que a gente acredita que é uma verdade, é na verdade uma imperfeição moral. A nossa imperfeição moral faz a gente enxergar tortuoso. A gente não consegue ver perfeitamente o que a gente está colocando como lógica. Aí alguém pode falar assim, pô, mas aí é difícil, né? Um jogo que eu não consigo jogar, eu não consigo superar. Ué, você nunca aprendeu a andar de bicicleta, não? Você nunca viu alguém andando na bicicleta de uma única roda? E é engraçado que a gente não percebe isso, né? Na humanidade, pessoas andando de skate, pessoas andando de parapente, pessoas andando... Aqueles espíritos, no fundo da consciência, elas sabem que precisam se desafiar, que precisam impor para se descobrir os limites. Por enquanto, elas acreditam que é só um limite físico, do equilíbrio físico, mas depois vai transferir essa mesma ânsia, essa mesma vontade, essa mesma boa vontade e coragem para os objetivos da alma, para os grandes desafios da alma, que é esse o pilar dos problemas. Então a gente está conversando aqui de problemas que são milenares, que levam milhares de anos para se resolver. Tem que ter centenas de oportunidades, de experiências em que a gente vai se reconhecer. Caramba, não é que eu fiz isso e deu errado? E eu achava que falando assim ia dar certo? Já viu aquelas pessoas que vão pedir desculpa e falam assim, pô, fulano, desculpa aí, eu falei assim, falei assado, mas sabe, também, né? Você também fez isso assim, assim assado, né? Você também não é mole, não. Mas você foi pedir desculpa ou você foi acusar a pessoa? Você foi pedir desculpa que as suas ações são equivocadas ou você foi aproveitar o momento para julgar e condenar a pessoa? Você percebeu? Nós fazemos isso com naturalidade, sem questionar. Meu Deus, eu queria acertar um problema, eu queria perdoar, eu queria pedir desculpa, aliás, né? Eu queria pedir desculpa e demonstrar minha capacidade de compreensão para o mundo íntimo do outro. Você tem que fazer isso exercendo um bem. Ou seja, os seus sentimentos, os seus valores morais íntimos têm que estar no clima da benevolência. Mas não, você acha que tem que fazer isso dando chicotada. Você quer envolver o presente chamado desculpa num grande laço, onde na ponta do laço é cheio de bilha de metal. Você quer ficar chicoteando com o laço da desculpa. Porque você tem que agradar o seu orgulho. Você tem que agradar a sua vaidade. Você está entendendo? É sutil. É muito complicado nesse sentido. E é fácil sermos estimulados a termos essa mesma percepção. Vamos encontrar inúmeras mensagens, inúmeras situações de obsessões mais graves, onde por vezes o obsessor ele nem quer sequer estar mais ligado com a pessoa. Eu não quero mais estar ligado com a pessoa. E ele não consegue se desligar. Porque o objetivo é um processo educacional para ambos os lados. É para o encarnado e para o desencarnado. O processo é bionívoco. É da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O processo educacional divino é muito perfeito. Ele causa impactos e choques de realidade instantaneamente, desde que você esteja realmente querendo que a sua consciência siga na direção divina. Você tem um padrão. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser quem eu fui ontem. Amanhã eu quero ser muito melhor. Se você está satisfeita com quem você realmente é, então você tem um problema grave, gravíssimo. Você não pode estar satisfeita com você mesma. Você tem que estar o tempo todo insatisfeito. Eu tenho que ser melhor amanhã. Como? Amar mais, perdoar mais, compreender mais. Eu tenho que usar esses recursos dos instrumentos do amor com mais consciência, com mais perfectibilidade. Então é esse o problema. A presença de imperfeição moral é a geratriz de todos os padrões de infelicidade. Essa imperfeição moral cria processos de culpa, que com a interação do nosso mundo mental, nós escrevemos esses processos de culpa, de desespero, de dor e de agonia no nosso perispírito. Nosso pensamento imprime efeitos no nosso perispírito.
E é proposital, porque a gente possa ver a consequência, senão a gente não veria consequência nenhuma. Eu tenho a consciência tortuosa e não vejo consequência. Você vai ver consequência diretamente no seu corpo perispiritual. A começar por aí. Entendeu? O ponto principal. O ponto principal é que Deus está te olhando os dois. Digamos assim, são duas pessoas que se odeiam. Um encarna, o outro persegue. O desencarna, o outro persegue. Outro encarna, o outro persegue. E fica nesse vai e vem. Né? Ninguém quer perdoar ninguém. Como é que Deus observa isso tudo? Ele observa que são dois espíritos que daqui a pouco estão se amando. Que daqui a pouco já se perdoaram. Que daqui a pouco já se reconheceram como filhos do mesmo pai. Então, ao invés de afastar o que a maioria com pensamento materialista iria acreditar, né, que seria a melhor solução, qual a melhor solução para você evitar um problema? Afasta esse problema. Mas a presença do desencarnado cobrando é que vai te instigar a você perceber que quando destaca aqueles maus, aquelas imperfeições morais que nós temos, quando isso é destacado, a gente percebe, caramba, não é que eu sou assim? Caramba, não é que realmente eu sou assim? Agora que foi exacerbado, que surgiu a situação que eu quis mostrar a minha verdadeira cara, que eu quis cuspir fogo em cima de alguém, é que eu descobri quem eu sou. Aí você para e pensa, caramba, se não tivesse tido essa situação, se não tivesse ocorrido esse cenário e essa situação, eu não teria agido assim. Obrigado, Senhor, por permitir que eu me descubra alguns milímetros a mais. Eu realmente não me conhecia. É muito intrigante, né? Você vê, existem N situações. E a pessoa não percebe. O destino parece induzir a pessoa a certas situações onde ocorrerá um problema e vamos ver como você reage diante desse problema. E a maioria acredita que tem um controle sobre isso. Graças a Deus que a gente não tem controle sobre isso. A gente não evolui nunca. Porque a gente sempre escolher não ter problema nenhum. A gente queria voltar a ser o padrão de desenvolvimento, de progresso do reino mineral. Eu quero sentar, ser uma pedra e nada acontece à minha volta. Aliás, e tudo que acontece, eu só vou ficar olhando. Eu não tenho que agir, reagir, eu não tenho que dar minha opinião, eu não tenho que interagir. É melhor você dar a sua opinião e perceber que ela foi agressiva, perceber que ela foi desequilibrada, para você olhar e pensar, como é que eu posso pegar isso agora, todo esse furor, essa chama fumegante, queimando as vísceras, e transformar ela em sentimentos de amor? Descobrir qual é a verdadeira raiz do problema. Isso aqui está ligado ao meu orgulho. Isso aqui está ligado à minha vaidade. Então foi por isso que eu agi assim. Foi por isso que eu falei assim. Tem pessoas que mudam o padrão de voz. O rosto fica irreconhecível. Você tem quase que filmar a pessoa e depois mostrar. Olha aqui, como é que você falou, como é que você reagiu. Caramba, eu falei assim, é? Caramba, eu sou assim, é? A pessoa não se conhece. É normal, nós não nos conhecemos. Não é à toa que Jesus enviou Sócrates à Terra. Conhece-te a ti mesmo. É um precursor da doutrina espírita. Realmente estar em contato com o Consolador prometido é que você quer realmente colocar a panela para ferver. Você não quer desligar o fogo. Você não quer baixar o fogo dos problemas. Você quer aumentar. Você quer ver o fogo quase derreter tudo. Porque você quer ver como que você reage quando está tudo pegando fogo. Como que você reage? É esse o problema. Esse é o grande problema. Existe um grande simulador da vida em que vai criar contrastes para ver como a gente reage. Como que você vai responder. Por isso que eu acho tão importante quando as pessoas estão vendo filme. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Tá vendo um filme, tá vendo uma série, uma novela. Aproveita. Porque você está podendo botar sua consciência numa situação hipotética. E você vai ver quais são os sentimentos que vão brotar em você. O escritor conseguiu fazer você ter ódio, raiva, angústia do personagem que ele queria que você tinha, que ele queria conduzir para raiva, para angústia? Conseguiu, eu fiquei com raiva daquele personagem. Tem gente que até bate no ator no meio da rua.
Aí o cara fala, mas eu só interpretei um papel, não sou assim não. Já apanhou, já era. Como que uma simples situação hipotética que não ocorreu pode explodir em raiva? É como se fosse é como se Jesus estivesse falando, incentiva, cria mais, vamos deixar eles criarem mais recursos para ter situações mais hipotéticas, para ver como eles vão se reconhecer. Será que eles vão reconhecer um momento que podia ter tido um perdão? Um momento que podia ter tido mais compreensão? Um momento que todos deveriam estar agindo com mais carinho, mais amor? E você naquele cenário, naquele personagem, como que você agiria com mais amor? E aí você vai descobrir o pior dos piores. A verdadeira verdade. E a verdade dói. Qual é a verdade? Você não sabe fazer o bem. Você não sabe escolher o bem. Você não sabe qual seria a posição e a resposta mais acertada. Você prefere pegar qual é a resposta que a grande maioria do povo responderia. E você usa a mesma. Você prefere ficar com o efeito manada, o efeito rebanho, do que dar uma resposta ou tentar buscar a resposta do Cristo. A resposta do Cristo é sempre complexa. É sempre muito complexa. Muito elaborada. De princípios divinos. Que nós não temos. Mas nós temos que fazer esse esforço. Porque ele é único e ele é individual. Não poderá ser substituído por ninguém. Nós vamos ter que ter capacidade de produzir amor aonde só tem clima de dor, de ódio, de sofrimento. A pior situação para o cristão é quando ele tem que ser o pacificador. Qual o problema do pacificador? O pacificador, ele nunca é destacado como pacificador onde todo mundo está em paz. Tá todo mundo em paz, você não precisa de pacificador. Você precisa do pacificador onde tem problema. Problemas graves. Onde tem conflitos. Gritaria, briga. Aí você chega lá e você vai ser o pacificador. Como? Destruindo o problema? Igualando a zero? Aí é só acabar com todos eles, igual a zero, acabei com o problema. Não, isso não é acabar com o problema. Acabar com o problema é produzir um bem para cada uma daquelas consciências. Como é que faz isso? Aí o que se descobre? Nós não temos experiência nisso. Isso é o pior padrão de descobrimento que a gente tem na nossa consciência. Caramba, não é que eu não saberia o que fazer a partir daqui? Então vamos fazer a prece final, né? Paramos aqui, esse tema é muito... Faz a prece pra gente então, Tozé. Sim, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todos os projetos, por todos os planos, por todos os recursos que nos são fornecidos para que possamos descobrir a nós mesmos, para que possamos treinar o bem, exercer o bem, a fraternidade e todas as ferramentas do amor no contexto da caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, que possamos dinamizar esses recursos, Senhor, através da Tua inspiração, da Tua seiva profunda de amor, a nos convidar e animar uma nova forma de percepção, uma nova forma de consciência. Sejamos todos bem-aventurados. Venha ser bem-aventurado. Eis o convite. Obrigado, Senhor, pela paciência e, acima de tudo, pela sua infinita misericórdia a nos fornecer sempre novos recursos de reeducação, de reequilíbrio, de recuperação. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Vamos